Adiciona aqui como amigo, que Deus vai dando vitória. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos aí que estão entrando nessa live da Assembleia de Deus, missão em Porteirão, Goiás, Campo de Bom Jesus, presidida pelo nosso pastor, presidente Jailton Rocha. Aqui é o pastor Rosiel Mendes, pastor dirigente de Porteirão, Goiás. Os irmãos vão entrando aí conosco para dar um glória a Deus junto nessa terça-feira gloriosa. Sede está na sua presença. Sei que muitas igrejas hoje estão sendo culto de ensino, alguns cultos, de vitória, mas todos para louvor e adoração ao nome de Jesus. E já na feita oportunidade, eu quero convidar você que está aí conosco nos acompanhando esse culto para orarmos a Deus, em seguida iniciarmos com louvor e adoração com as nossas harpas cristãs, nossa liturgia da Assembleia de Deus. Ainda louvamos ao Senhor como um só corpo, como uma só voz, os hinos da harpa cristã. Pai maravilhoso, eu te dou graça por esta noite tão maravilhosa em tua presença. Continua abençoando, Senhor, esta igreja, abençoando o ministério, abençoando os irmãos presentes, os que estão na live desta noite, aos que vão ser alcançados, Senhor, na rica oportunidade deste adoração ao teu santo nome. Pai, que o Senhor seja conosco, que o teu nome venha ser glorificado, enaltecido, engrandecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acho que eu tenho que entrar no nosso aí e fazer aquele compartilhamento da sala, não alcança mais gente aí, né? Poxa aí, meu filho. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com a nossa harpa cristã, irmãos. 178. 178 na nossa harpa cristã. Nós estávamos hoje programados aí, com o pastor J. Carlos de Turvânia, mas pela bondade de Deus, a igreja de Turvânia hoje voltou a congregar presencialmente. Isso é para a glória de Deus, irmãos, Eles voltarem a congregar e por isso ele não poderá estar com a gente aqui na transmissão, na live, compartilhando com a gente esta transmissão, porém ele estará glorificando a Deus lá na congregação a qual ele é pastor e está juntamente com as suas ovelhas para a glória de Jesus. 178, nossa harpa cristã. Crendo em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que a salvou tenho doce paz, paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dará alento à alma, também tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz,
perfeita paz. Cristo Jesus me fará vencedor. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Glórias a Deus. Que nós possamos ter paz em nossa alma, meus irmãos, mesmo em tempos difíceis, que haja paz em seu coração, porque Cristo Jesus é o príncipe da paz e Ele opera em sua vida. Vamos louvar ao Senhor com mais bonita sarta cristão, hino bem conhecido da igreja, de número 186, para a glória de Jesus. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós possamos todos, irmãos, andar de valor e em valor na presença de Deus. Vamos louvar a Deus pelo 205 de nossa arte cristã. Glória ao nome de Jesus. Compartilha aí, irmãos, esteja conosco nesta transmissão ao vivo aí, para a glória do Senhor Jesus. 205 da nossa arte cristã. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça,
a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que a nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, porque vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu lhe convido a pegar a sua Bíblia, este livro sagrado, livro poderoso do Senhor, e que nós possamos abri-la em 2 Tessalonicenses, segunda epístola que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Eu quero fazer menção desse texto, do versículo 1 até o 17º versículo. Todo o capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí, presente conosco nessa transmissão. Que Jesus possa te abençoar poderosamente para a glória de Deus. Diz a palavra do Senhor, a epígrafe do texto nos diz: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Glória a Deus. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos mofais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia, ainda estava convosco, e agora vos sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E este cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retentes as tradições que vos foram ensinados, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e a graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte da palavra boa e obra. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Após a oração, o nosso irmão Altair estará louvando a Deus aí para a glória do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te render toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração ao teu santo e maravilhoso nome. Seja conosco, Senhor, nesta transmissão. Senhor Deus, que a tua palavra possa ir de encontro, Pai, aos que estão nessa noite em sua casa, no serviço, trabalhando, viajando, mas que sejam alcançados, ó Deus, pela tua misericórdia. Meu Pai, vem libertar, Senhor, este homem do vício, da bebida, da prostituição. Meu Deus, liberta, Pai, esta família que está sendo oprimida pelo inimigo. Dá vitória, Jesus, repreendendo todo espírito de enfermidade, doença, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço, ó Deus Santo, nos conceda a vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Nosso irmão Altair estará louvando ao Senhor nesta oportunidade. Vamos estar Quero cumprimentar você, meu irmão e minha irmã, na saudosa paz do Senhor Jesus. Vamos então adorar o nosso Rei, né? Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Mandei mensagem.
eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Glorificado seja o nosso Deus. Adore Jesus comigo, amém? Início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Rei. Irmãos,
Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus, né, meus irmãos? Que bênção aí do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a irmã Altair de uma forma gloriosa. Nós estávamos esperando alguns irmãos entrar com a gente aí para compartilhar, né, essa live. Mas até agora não entraram. Não sei se é algum problema na internet está tendo. Nós aqui está tendo alguma dificuldade aqui no Facebook. Mas Jesus vai dar a vitória, viu? É assim mesmo, né? Quando as coisas do mundo, parece que tudo é fácil, tudo é facilitado. E as coisas de Deus parece que é meio luta, né? Meio difícil aí de ser encarado, né? Mas Jesus vai dando vitória para a gente, porque o maior é o nosso Deus, que nos dá livramentos e vitória em todo o tempo. Vamos ouvir uma palavra e também nosso irmão Jaco, irmão José Luiz, estará expressando algo da parte de Deus no nosso coração nesta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, para a glória do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí conectados nas redes sociais, essa transmissão ao vivo. Graças a Deus, mais um trabalho realizado aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Porteirão, Goiás, na direção do nosso pastor Rosiel. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, louva a Deus por todos os irmãos que aqui estão, louva a Deus por todos que estão aí nos assistindo. Continue assistindo, porque a bênção é grande. Louva a Deus também pela vida do nosso pastor, presidente Jairto Rocha. E que Deus venha abençoar você aí que está precisando de uma bênção de Deus. E hoje é dia de bênção. Hoje é dia de bênção para você. Nós estamos falando do abençoador, que é Deus. Deus está abençoando. Também louvo a Deus também pelas vidas dos nossos auxiliares, nossos cooperadores, nossos compastores. Que Deus venha abençoar essa igreja linda e maravilhosa em Porteirão, Goiás. Eu vou deixar um Salmo 121 e o verso 1, que diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O salmista responde no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O verso 7 diz assim: o Senhor te guarda de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Deus está te guardando nessa noite. Amém? Ele guarda você de todo mal, Ele protege você. A proteção vem do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Ele é um Deus maravilhoso para guardar nós. E Ele está sempre guardando a gente de todo mal, porque Ele é Deus maravilhoso. Quando o salmista diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele está dizendo tudo, o socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor para a tua vida, para a minha vida. Ele guardará você, guardará a tua família, Ele te abençoa, Ele é o abençoador. Então nessa noite tão maravilhosa, uma noite de bênção, de paz, tem louvores, tem palavra, tem muitas bênçãos para mim e para você ainda aqui neste lugar. O Senhor, Ele é o nosso socorro, Ele está presente em nossas vidas, Ele é o nosso socorro. O nosso socorro vem dEle, não vem de outra pessoa. Ele é o nosso Deus maravilhoso para com as nossas vidas. Aí aqui diz assim: Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Então, louve a Deus nessa noite, porque Ele é lindo e maravilhoso para cumprir as promessas, cumprir tudo sob a graça do Senhor Jesus, que Ele nos abençoando poderosamente. A solução vem do Senhor, não vem do homem. Deus pode usar o homem para te ajudar, mas a solução, a resposta vem do Senhor. O socorro vem dele. Se você está passando por um momento difícil, você está passando por um momento de muitas coisas, enfermidade, você está passando
até mesmo desemprego. Não corra até o homem, não corra nos pés do Senhor Jesus, que Ele tem a resposta, porque Ele é o nosso socorro. Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas. Você que está me ouvindo aí, é Deus está falando com você mesmo. Deus está falando contigo nessa noite. Ele é o socorro, Ele é a solução para a tua vida. Ele tem toda a resposta que você precisa. E hoje, terça-feira, nessa rede social aqui, nessa transmissão ao vivo, nós estamos aqui junto com o nosso pastor local, pastor Rosiel. Irmão, pense que coisa boa é estar perto do homem de Deus, aprendendo com ele. Então, fica debaixo da graça, fica debaixo das mãos poderosas do Senhor Jesus. Fica na paz. Também eu mando uma paz do Senhor bem abençoada aí para vocês aí de Alagoas, irmãos aí de Alagoas. Já estou vendo pessoas de Alagoas aí conectadas. Oh, Jesus, que saudade, né? Mas Jesus está abençoando. O nosso Deus está olhando para mim agora. O nosso Deus está abençoando você, está abençoando eu aqui, está abençoando você aí. Porque o Deus de Poteirão, Goiás, é o Deus que está indo para Alagoas agora abençoar você. Amém? Fica debaixo da graça, fica na paz. Que Deus abençoe e está com o nosso pastor Rosiel em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, meu irmão? Mas essa saudade tem que ser matada aqui no Goiás, viu? Nem na Lagoa, não. Vem pra cá, vem pro Goiás aqui. Deus tem obra na vida de vocês aqui. Deus abençoe os irmãos aí, né? Tem sido bênção as nossas transmissões, poderosamente. Meus irmãos, Deus, Ele é fiel a todo tempo em nossa vida. Deus, Ele permanece no fiel para quando, ainda que nós somos falhos, pequeninos, muitos frágeis, mas Deus permanece fiel, né? Nós estamos um pouco em dificuldade aqui no nosso Facebook. Ele está meio desconvertido hoje, né? Além de estar em inglês, ele também não está conseguindo convidar muita gente. No máximo 15 aqui ele para os convites. Jesus amado, a luta é grande, mas Jesus é maior, viu, irmão? A palavra vai ser pregada, irmãos. Mesmo se há algum problema, se há algum impedimento da parte do sistema, o provedor, não sei quem é o problema dessa situação, mas o meu Jesus, Ele é poderoso para dar vitória, viu? Não importa como seja, como chegue lá. Compartilha a live aí, irmão. Ajuda nós a divulgar a palavra de Deus, que palavra de Deus é coisa boa. Se fosse uma live aí de alguma coisa mundana, haveria um convite para muita gente compartilhando, visualizando, né? Mas como é coisa de Deus, as pessoas parecem que ficam receosas, o Facebook parece que fica oprimindo, mas Jesus vai converter também esse povo tudo do Facebook, aí vai ser tudo abençoado por Jesus, viu? A salvação está aí para todos, irmãos. Jesus é maravilhoso, Ele te ama, Ele quer mudar a sua história, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver uma saudação também aqui nesta noite para o nosso cooperador, irmão Maico, nesta oportunidade. Graças a Deus, é com alegria que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero aproveitar a minha oportunidade nessa noite, compartilhar com os irmãos um texto bíblico que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4, o primeiro versículo do capítulo 4 desta primeira carta, nos diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Repetindo, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Graças a Deus. Meus irmãos, nós reconhecemos que as cartas que Paulo escreve a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, a epístola que ele escreve a Tito, a Filemon, são cartas para obreiros, cartas pastorais. E nesta primeira carta,
Paulo está tratando com um jovem pastor, seu filho na fé. Ele deixa alguns conselhos nestas cartas, sendo que na segunda carta ele fala acerca do seu combate que estava chegando já aos últimos dias. No capítulo 4 desta primeira carta, Paulo trata de alguns sinais decorrentes nos últimos dias, sinais que aconteceriam. É importante frisar, meus irmãos, nessa noite, que nós damos muita ênfase nos sinais na natureza. Nós damos muita ênfase, meus irmãos, a terremotos. Nós damos muita ênfase aos sinais dos últimos dias que precederão a vinda de Jesus, sendo eles cumpridos na natureza. E muitas das vezes nós nos esquecemos de olhar para os sinais que iriam cumprir ou que estão cumprindo no meio do povo de Deus. Preste atenção. Paulo está dizendo que o Espírito expressamente está dizendo que nos últimos dias, observe comigo, Paulo ele está se referindo neste texto ao Espírito como aquele que revelaria acerca da apostasia dos últimos dias. Ou seja, a palavra mencionada em 1 Timóteo 4:1, quem está dizendo é o Espírito Santo. Quem está expressando o texto de 1 Timóteo 4:1 é o Espírito de Deus. E sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo acerca dos últimos dias, irmãos? É que nos últimos dias apostatarão alguns, não, muitos da fé, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Preste atenção, isso aqui é muito importante. A Bíblia nos ensina um princípio muito importante e que nós devemos voltar a dar atenção para isso. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E o que o Espírito, irmãos, está dizendo acerca dos últimos dias? Primeiro, alguns apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? O significado da palavra no seu original grego é abandonar a fé consciente. Ou seja, o crente que abandona ou que se apostata da fé, ele abandona Cristo, ele abandona a fé, ele deixa o cristianismo, ele deixa a igreja consciente do que ele está fazendo. Mas o Espírito está dizendo que nos últimos dias alguns se apostatariam. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. Quem está dizendo não é Paulo, não é Timóteo, quem está dizendo é o Espírito, irmãos. Cuidado a quem você está ouvindo, cuidado com quem você está dando ouvidos, ou a quem você está dando ouvidos. Sabe por quê? Porque aqueles que deixam de ouvir o Espírito Santo, sabe para quem eles estão dando ouvidos? A espíritos enganadores. É isso que o texto está dizendo. O Espírito de Deus está dizendo que nos últimos dias alguns se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso ocorreria nos últimos dias. O Espírito Santo está dizendo que isso aconteceria nos últimos tempos. Ou seja, as pessoas deixariam de dar ouvidos à voz do Espírito Santo e passariam a dar ouvidos, irmãos, a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E é isso que o texto está nos ensinando acerca do motivo pelo qual essas pessoas se apostatam da fé. Por que as pessoas se apostatam da fé?
porque elas deixam de dar ouvidos ao Espírito que está dizendo às igrejas, o Espírito que fala aos corações, para dar ouvidos à doutrina de demônios. Essas pessoas deixaram de dar ouvidos para o Espírito Santo, para começar a dar ouvidos a espíritos enganadores. Meus irmãos, se nós olharmos para o contexto atual, nós vamos ver que é exatamente isso que está acontecendo. A nossa geração está deixando de dar ouvidos ao Espírito Santo, não está mais sensível à voz do Espírito, está dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Sabe, irmãos, você entende que qualquer doutrina que não tem fundamentação bíblica, qualquer doutrina que não tem respaldo na palavra de Deus, é considerada doutrina de demônios. Qualquer pregação que não tem fundamentação nas Escrituras é doutrina de demônios. Qualquer pregador que prega qualquer outra coisa que não seja as Escrituras está sendo usado por espíritos enganadores. Sabe por quê, irmãos? O perigo de nós, irmãos, nos alimentarmos de qualquer palavra está fazendo com que muita gente abandone a fé conscientemente. Essas pessoas estão dando ouvidos. Sabe o que é dar ouvidos, irmãos? É parar, ouvir, dar atenção. E elas estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Preste atenção. Aqueles que pregam a palavra, eles não pregam a sua palavra, eles pregam a palavra de Deus. Aqueles que anunciam a mensagem do Evangelho, eles não anunciam a sua própria palavra, a sua própria mensagem, é a mensagem de Deus. A base, o centro de qualquer pregação é as Escrituras. Qualquer pregação que não tem fundamentação nas Escrituras não é pregação, é invenção. Não passa de coisa da mente humana, da mente do homem. E está fazendo com que muitas pessoas abandonem a fé com consciência do que estão fazendo. A nossa geração, irmãos, está sendo marcada por muitas pessoas que estão abandonando, desviando. O escritor aos Hebreus, nós não conhecemos o autor, irmãos, mas ele diz em um texto muito interessante, ele diz que nós, irmãos, que haja em nós um coração puro e fiel, para nunca nos apartarmos do Deus vivo. Ele está dizendo, ou ele está falando, irmãos, acerca do cuidado que deve ser tomado com a apostasia que marcaria os últimos tempos. O coração puro e fiel não abandonaria Deus. Que haja em nós esse coração puro e fiel, irmãos, para nunca nos apartarmos do Deus vivo. Nós precisamos desse coração, irmãos, puro e fiel, alimentado pela palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ser os crentes de Atos 17, os crentes bereanos. Quando Paulo está ministrando, irmãos, em Bereia, depois de ter saído de Tessalônica, os cristãos ou os crentes de Bereia, enquanto Paulo está pregando, eles estão examinando as Escrituras. Sabe para quê? Para ver se realmente aquilo que Paulo estava pregando tinha fundamentação bíblica. Nós precisamos ser crentes bereanos, que examina enquanto ouve. Nós precisamos ouvir e examinar aquilo que nós estamos ouvindo, reter o que é bom, tomar para nós o que é bom e não ficar só nos ouvidos, não, colocar em prática, porque o apóstolo Tiago diz que aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. Uma coisa é você ser enganada pelo próximo, uma coisa é você ser enganado pelo diabo, outra coisa muito diferente é você ser enganado por você mesmo. E aquele que ouve a palavra e não coloca ela em prática é insensato, está se enganando a si próprio. Aquele que ouve a palavra e não coloca em prática está construindo a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Aí vem o vento, vem o rio, vem a chuva. Quando o vento sopra sobre aquela casa, ela cai. É grande a sua ruína, diz a palavra de Deus, porque os seus alicerces estavam sobre a areia.
mas aquele que ouve e pratica não, o seu alicerce está sobre a rocha. E é interessante, irmãos, que naqueles dias, ou nos dias de Jesus, para construir uma casa ou um alicerce sobre a rocha, a pessoa deveria cavar até encontrar a rocha para construir seu alicerce. Se não cavar, irmãos, não tem como achar rocha para construir alicerce, não. Aí constrói sobre a areia, aí quando vem o vento, vem o rio, vem a chuva, os ventos assopram contra a casa, ela cai, a sua ruína é grande. Tem muita gente se apostatando da fé por causa disso, dando ouvidos a espíritos enganadores. E nós precisamos olhar para isso como os sinais dos últimos dias. Não sou eu que estou dizendo, não é Paulo que está dizendo, é o Espírito que está dizendo que isso aconteceria e ocorreria nos últimos dias. É a nossa geração, irmãos, deixando de dar ouvidos à voz de Deus. Tem muito homem de Deus pregando a palavra de Deus, mas tem muito homem também, irmãos, despreparado, que não prega mais a sã doutrina, sendo usado, irmãos, por esses espíritos enganadores, influenciando muitos cristãos. E esses, sob a influência de espíritos enganadores, estão se apostatando da fé, estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. Meus irmãos, qualquer doutrina que não seja doutrina de Deus é doutrina de demônios. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós damos ouvidos, ou para aquilo que nós damos ouvidos. Se isso marcaria os últimos dias, será que nós não devemos ter uma atenção acerca dessa realidade? E se o Espírito está dizendo, irmãos, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, é porque isso realmente aconteceria. Isso não é de hoje não, irmãos, a apostasia não é de hoje. Desde os dias da igreja primitiva havia apostasia, porque os últimos dias não começou de hoje, depois que Cristo ressuscitou, desde que Cristo ressurgiu dos mortos, nós podemos considerar como os últimos dias. É por isso que nós vamos ver os apóstolos, a igreja, muitas vezes o apóstolo João, o apóstolo Paulo dizendo, é já a última hora. É por isso, irmãos, que nós vamos ver isso decorrente nas escrituras, constante. Por quê? Porque aqueles irmãos entendiam que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então esse para nós é os últimos dias. Se para eles aqueles eram os últimos dias, irmãos, quanto mais para nós. Quanto mais para nós. Esses são os últimos dias. Haveriam sinais na natureza, haviam sinais na sociedade, a extrema corrupção nos últimos dias. Tudo isso sim é verdade, marcaria gerações. Mas observe os sinais no meio do povo de Deus. Observe os sinais se cumprindo dentro da igreja, no meio da igreja. É claro que nós não podemos anular o remanescente de Deus, não. É claro que é o remanescente fiel. Aqueles pelos quais o escritor aos Hebreus, irmãos, bem disse que eles teriam um coração puro e fiel, e que eles não se apartariam do Deus vivo. Mas nós devemos considerar e nos atentar, irmãos, acerca da mensagem, irmãos, que o Espírito Santo está nos dizendo. E que mensagem é essa? Qual é a mensagem que o Espírito Santo está dizendo e que nós devemos dar ouvidos àquilo que o Espírito diz? É que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é isso que o texto está dizendo e nos ensinando acerca dos últimos dias. É isso que marcaria, irmãos, os últimos tempos. A apostasia, o abandono da fé. O índice de desviado hoje, irmãos, é muito grande. De pessoas que tinham um relacionamento com Cristo,
faziam parte do corpo, mas abandonaram a fé, trocaram a Cristo conscientemente, consciente daquilo que eles fizeram. Se você conversar com um desviado e perguntar para ele, ou conversar com ele acerca do que ele fez, do porquê ele abandonou Jesus, ou porquê ele abandonou a igreja, deixou o relacionamento com Cristo, ele vai falar para você, ou em sua conversa com ele, conscientemente daquilo que ele fez. Ele vai falar consciente daquilo que ele realizou, daquilo que ele operou, daquilo que ele fez. Mas influenciado, irmãos, por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Porque deixou de dar ouvidos à sã doutrina, para dar ouvidos a pregadores desconhecidos da internet. Isso acontece muito, irmãos. E isso aconteceria nos últimos dias. Tenhamos cuidado com a apostasia. Tenhamos cuidado, irmãos, porque o Espírito Santo está dizendo que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa é a realidade das Escrituras. Tenhamos, irmãos, consciência. Temos consciência acerca desse sinal que marcaria os últimos dias, a apostasia. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Eu sou grato a Deus pela minha oportunidade. Está com o nosso pastor. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que bênção, que palavra maravilhosa foi essa. A verdade é que os sinais da vinda de Jesus nunca tiveram tão promissores como agora, como neste último século. Nós realmente, como foi dito aqui, enfatizamos tantos sinais da natureza e esquecemos sinais entre a própria igreja. Mas está os fatos, e contra fato não há argumento. Muitos têm se apostatado da fé, muitos têm vivido as heresias de falsos profetas, falsos ensinadores, e vivendo realmente ensinamentos de demônios e não ensinamentos bíblicos. Infelizmente, é uma realidade que nós não queremos enxergar, que muitos de nós não queremos compreender. Meus irmãos, as Escrituras, ela é linda e proveitosa quando nós queremos aprender mais de Deus. É preciso que tenhamos todo cuidado para não sermos enganados por doutrinas de demônio. Então, tudo aquilo que não tem bases bíblicas, tudo aquilo que não está na Sagrada Escritura, ela não é proveitosa para a nossa fé cristã. Todo ensinamento, toda palavra, inclusive o nosso Senhor Jesus, é baseado nas Sagradas Escrituras. O Salmo 22 foi dito pelo Senhor no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Em todos os fatos, Jesus sempre trouxe a Escritura como fundamental ao seu ministério. As curas, as libertações, as maravilhas realizadas vinham no decorrer das suas ministrações de ensinamentos bíblicos. Por isso, não abstermos, não distanciarmos da palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Precisamos sempre dar ouvidos e atentos à palavra de Deus, como o Senhor disse a Josué: não se aparta o livro desta Escritura. Não podemos apartar do livro sagrado do Senhor, meus irmãos. Tenha você seu coração anelante para buscar a Sagrada Escritura, para aprender a palavra de Deus e nunca sair da palavra de Deus, porque infelizmente somos uma geração que tem mostrado claramente os fatos que Jesus está voltando,
pelas apostasias e pelas heresias que têm se levantado diante de muitas igrejas. Por isso, sejamos sempre remanescentes, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, a nação escolhida, comprada com preço de sangue, o preço do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que palavra poderosa que o nosso cooperador Momaico ministrou aos nossos corações aqui nesta noite. Nós estávamos esperando alguns irmãos, né? Eu tinha conversado hoje, o pastor não pôde estar com a gente, o outro irmão também não entrou até agora. Então nós vamos trazer uma palavra de Deus aqui, finalizando esta transmissão para a glória do Senhor Jesus. Em 1 Pedro, se você puder pegar sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 23 de 1 Pedro, diz a palavra do Senhor, e alguns versículos que sucedem até o versículo 3 do capítulo 2. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo o engano, fingimento, invejas, todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Meus irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos deixar uma pequena palavra nesta noite, e que Deus possa levar esta palavra aos corações de milhares de pessoas que necessitam ouvir esta palavra. Visto como já foi dito aqui nesta noite, a qual nós estamos presente, Jesus está voltando, o Senhor já está à porta nesta casa. Nosso missionário Carlos acabou de entrar, irmão. Permanece aí, missionário Carlos, vou deixar você trazer uma palavra para nós aí, amém? O Senhor está à porta da casa. Meus irmãos, e o que Pedro estava nos trazendo aqui, com uma nova ênfase, é que nós somos gerados de novo, nós somos uma nova criatura. Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. Aquela velha formação nossa, aquele velho âmbito nosso, de viver no engano, na mentira, na falsidade, na inveja, das murmurações, foram sepultados do velho homem. Se nascemos de novo, estamos em Cristo, somos então renovados no Senhor. Mas nascido de novo, assim como uma criança recém-nascida, ela chora, ela quer o leite materno, ela quer se alimentar daquele alimento que ela necessita. E qual criança que não vai chorar para amamentar-se? Afetuosamente ela deseja o leite, ela quer o leite, ela quer se alimentar logicamente. Assim, todo bom cristão, ele deveria se alimentar da palavra de Deus, ele deveria afetuosamente desejar comer o pão da vida, o leite racional, não falsificado, como foi dito aqui hoje, com as heresias e apostasia e doutrinas de demônios. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos ouvidos por aí doutrinação, ensinamentos que não têm base bíblica, são falsificados, ensinamentos que não têm fundamento cristão, não têm fundamento bíblico. E quando nós colocamos a nossa disposição para aprendermos esses ensinamentos, nós tomamos um leite falsificado, e tudo que é falso não presta. Não há uma alimentação boa, saudável.
Nós passamos mal, não temos vitamina, não temos ânimo, não temos força. Infelizmente, traz agora um maior índice de aumento de apostasia. Estamos apostatando por causa das heresias que tem entrado, por causa do leite verdadeiro, que é a palavra de Deus, tem sido deixado para lá. Pedro está no aqui. Desejamos, meus irmãos, como meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, a palavra de Deus original, a palavra de Deus fiel, a palavra de Deus verdadeira, mesmo que doa em nós. Precisamos nos guardar da palavra, precisamos guardar a palavra, precisamos praticar a palavra, mesmo que seja renúncia para nós, mas há uma necessidade, irmão. Toma o leite verdadeiro, que é não saia pegando qualquer falsificação por aí, qualquer coisa, qualquer alimento que você nem tem base bíblica para a sua vida, em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão, coma comida e alimento sólido, que é a palavra de Deus, verdadeira e eficaz para a sua alma, porque dela produz vitamina, produz saúde, produz vida, produz vigor para nós vivermos felizes com Cristo. E não há sinal de apostasia, é aqueles que vivem as escrituras sagradas. Não é preciso que nós provemos do leite racional, raciocinamento, raciocinar-se. É preciso, irmãos. Nós não podemos viver no modismo do achismo. Fulano achou. Irmãos, estamos com um defeito claramente. O achismo tem entrado dentro das igrejas. O que fulano acha, não é que fulano ou ciclano acha, é o que a palavra de Deus diz. É a palavra, irmãos, que nos purifica, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos restaura, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos traz vitamina. Esse é o leite racional, ele nos faz raciocinar, ele nos vai edificar. Já viu uma criança recém-nascida, quando ele está mamando leite materno da mãe, ele fica gordinho, ele cresce saudável, não precisa de outra coisa, não precisa de leite paralelo, porque o leite já tem a substância necessária para ele se crescer, ser forte. Esta é a palavra de Deus, o leite racional. Se nascemos de novo em Cristo, prevaleça, bebemos leite racional do céu, a palavra de Deus. Não vai atrás daquilo que não é leite, não. É um sintético, é um paralelo. Isso não tem a vitamina necessária para nós. Não vamos no achismo, é profeta de cá, profeta de lá, e fulano achou isso, ciclano achou aquilo. Irmãos, aqui está a fonte de água viva, aqui está o pão da vida, aqui está o verdadeiro alimento para nós. Não é o que fulano está achando, é o que a palavra de Deus diz, ela explica, ela ensina, ela nos edifica. E prevalecemos fiéis, prevalecemos fortalecidos, prevalecemos santos na presença de Deus quando a palavra está em nós. E vou dizer mais, Jesus disse: se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres em meu nome e será feito. Milagres acontecem, maravilhas acontecem, de Deus. Não estou falando de enganação, estou falando de coisas maravilhosas que a medicina não consegue explicar, mas acontece, porque nós estamos em Deus e Deus está em nós pela sua poderosa palavra. Por isso, meus amados irmãos, prevaleça o seu coração atento às escrituras, faça prova da palavra de Deus, irmão. Não podemos jamais abandonar ou ficar longe deste livro. Esse livro não é apenas um símbolo sagrado a qual nós devemos colocar no Salmo 23
estante de casa, não. Este livro ele tem que ser colocado em nosso coração e praticado em nosso dia a dia. Tiago diz: sedes ouvintes, mas também cumpridores da palavra. Nós temos que ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar a palavra de Deus. Que aquele velho homem que tinha malícia, que tinha engano, que tinha fingimento, que tinha inveja, que tinha murmuração, ele é descartado de nossa vida. É por isso que nós usamos o termo convertidos. Nós convertemos a situação. Já parou para pensar como você era sem Jesus? Drogado, mentiroso, sem vergonha. Para não usar outros termos mais pejorativos. Você sabe como você era sem Jesus, irmão. Mas no dia que você ouviu a palavra, teve encontro com a luz da vida, você se converteu daquela situação. Você abandonou aquelas práticas ilícitas. Aquele velho homem foi jogado na sepultura, jogado nas trevas, e nasce em você uma nova personalidade de vida. E em Deus você começa a viver novidade de vida. E essa novidade de vida traz para você uma aliança, uma paz com Deus, uma virtude com os céus, tão maravilhosa, que você quer mais. E a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Talvez o petróleo possa acabar, as fontes das águas doces possam secar, mas a palavra de Deus, ela não seca, ela não acaba, ela nunca cessará, porque ela é poderosa. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa, penetrante, que penetra a alma, penetra o corpo, as medulas, a divisão das medulas. Ela transforma o homem, e nós convertemos a situação, e aquilo que não era, e aquilo que não prestava, e aquilo que não era nada para a sociedade, a escória do mundo, era aquela pessoa rejeitada, condenada, se torna-se um salvo em Jesus, se torna-se um cidadão do céu, se torna-se um eleito em Cristo, se torna-se um herdeiro de Deus. Oh, meu irmão, que coisa gostosa é quando nós aprendemos, é quando nós, deste leite racional, que traz raciocinamento para nossa mente, e nós reconhecemos que nós não viemos da evolução, da teoria da evolução, que veio lá do germinho da água, e veio, não, nós não viemos dos primatas, nós viemos das mãos de um Deus poderoso, que criou todas as coisas, e até hoje existe todas as coisas, porque Ele abençoou todas as coisas. A consciência na nossa vida, irmãos, e sabemos discernir aquilo que é bom e aquilo que não é, aquilo que nos é saudável e aquilo que não é, sabemos compreender as coisas sábias do céu. Deus tem para você e para mim o melhor. Por isso prevalecemos aí abundantemente na obra de Deus, em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero deixar também aí um tempo de espaço, não sei se nosso pastor está ainda presente aí, se tiver, coloca ele aí. Pastor Jailton, se o senhor puder nos atender aí, compartilhando essa transmissão com a gente, nós vamos convidar o senhor aí, o senhor traz uma palavra para nós, nosso pastor presidente, Jailton. Presente aí com a gente, né, nesse momento. A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, melhor agora a sua presença conosco aí nessa live. Oh, que bom! Nós estávamos terminando aqui a hora de fazer uma live e eu não peguei o assunto, né? Você está transmitindo aí, mas eu estou achando interessante
a forma como você está dispondo, que agora chegou um momento em que nós precisamos de usar todos os meios necessários, né, para atingir os objetivos do Evangelho, né, do Senhor Jesus. Então, eu fico contente em ver você aí esforçadamente fazendo esse trabalho aí, e muito bom eu te ouvir e ver que você é um obreiro esforçadamente. Todavia, nunca parou de fazer. Isso é muito bom. Para seguir aí, eu quero Amém. continuar te ouvindo, viu? Amém. O senhor traz uma palavra para nós aí, pastor. Eu quero transmitir aos queridos irmãos que estão aí, amigos, ouvindo essa palavra aí. Eu quero usar uma palavra que agora mesmo eu citei aqui, pastor Rosiel, quando Isaías foi usado por Deus, no capítulo 7, quando a casa estava preocupado, né, com os trabalhos em que os inimigos estavam planejando contra ele, contra o rei Judá, né, contra Judá, e ele, muito preocupado, Deus mandou Isaías lá dizer para ele: olha, tenha calma, fica tranquilo, seja prudente, mas não apavore, porque se firme for a vossa fé, vocês terão firmeza. E eles, confiantemente na fé, tranquilizaram e alcançaram a vitória, e Deus desfez toda aquela armadilha, né, que estava sendo montada contra Judá, e houve tranquilidade. Então, esse Deus que nós servimos, ele é o Deus que faz assim. Então, a hora que, quer dizer, você que está nos ouvindo, te acalma, confia no Senhor. Eu sou muito confiante, José, em Deus, porque tem sido fiéis às palavras de Deus na minha vida, na vida da igreja. Eu estava vendo o quanto Deus está nos abençoando no nosso campo, né? E vendo que é a mão de Deus, é Deus que nos conforta, né? Eu fico feliz em ver todos vocês que estão trabalhando e dirigindo igreja. Vocês estão, sim, um tanto confiantes, e a gente percebe, assim, que vocês não estão apavorados em situação nenhuma. E Deus está com as mãos estendidas nos abençoando, né? Eu estou indo assim em algumas igrejas, não fui aí porque você sabe daquele problema que aconteceu com o meu carro, né? Mas é assim mesmo. Graças a Deus, hoje o carro saiu lá, está à minha disposição para pegá-lo novamente. Foi até muito rápido, mais rápido que eu imaginava, né? Mas é confiar, estar firme na fé. Amém, pastor. Isso é bênção. Trabalhando aqui na obra do Senhor, não pode parar jamais, né? A obra de Deus, todas as formas de ter que fazer, executar com alegria, né? E Deus vai sendo honrado, glorificado, as bênçãos vai descendo, a luta vai vindo, é carro quebrando, Jesus abençoando, e nós chega lá. Você aí, nós temos igrejas que estão tendo assim, mais horários de culto, né? Você aí durante a semana está tendo 2 cultos, né? Eu até citei agora mesmo, nós só estamos tendo só um lugar que a igreja está fechada, né? Tangará da Serra, passou Rosemiro, mas logo vai estar abrindo. Mas aqui da região de Goiatuba, está tudo fechado. Mas os irmãos estão alegres, estão participando,
e está indo muito bem. Joviane está seguindo normal com 2 cultos, né? Então, nós estamos sendo abençoados por Deus, né? Graças Você a está Deus. animado, não está? A Marta, Graças a Deus. parabéns pela aquela peça tão bonita, viu? Ah, fiquei com pesar de não ter participado, viu? Aquela festa de comemoração dos 15 anos, né? 15 anos 10, pastor. que vocês comemoraram de união conjugal. Muito bonito aquela festa, viu? Parabéns. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Viu? Fique com Deus. Amém, meu pastor, Deus abençoe. Deixa aí, pastor, aí. Vamos continuar aqui com a nossa transmissão, né, com o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Jailton Rocha, ali presidindo o campo de Bom Jesus da missão, né? Tendo aí a missão Goiás, abençoado na mão dele, tem sido um grande trabalho revolucionário aí no estado de Goiás e também até fora, né? Do Goiás aí temos atingido para a glória de Deus. Nós estamos orando, pastor, para esse projeto crescer, expandir e ramificar para muitos lugares, quem sabe até fora do país, né? Jesus é poderoso para fazer a obra até fora do país. Que Deus assim nos abençoe o Senhor e sua família em nome de Jesus. Vamos ouvir também uma palavra com o missionário Carlos. O missionário Carlos na próxima live passada tentou entrar, não conseguimos, mas agora vai dar certo, missionário. Aceita com nós aí o convite e deixa Deus te usar, viu? Homem de Deus, abençoado, amigo nosso, companheiro aqui de longas datas. Conseguiu entrar. A paz do Senhor, missionário Carlos. A parte do Senhor, entrei ao vivo aqui, eu nem vi. Ô, glória a Deus, assim A que é parte do pai. Senhor. Naquele dia foi maior sacrifício, né? Estou aqui num serviço aqui, mas estou acompanhando o irmão, né? Amém. Aos cultos. É todos os dias que vocês estão fazendo? Ontem teve, né? Teve Foi sim, ontem ou antes de ontem? essas transmissões que eu faço assim, compartilhada, eu passo na terça-feira, né? E de hoje, um sábado, que eu não tiver trabalho aqui, o departamento dirigindo o culto, eu faço também aqui na mesa, compartilhando com os irmãos. As demais transmissões, cada segunda-feira, que é Missões Evangelismo, eles estão aqui cultuando a Deus, transmitindo, né, ao vivo aí para os irmãos. Na quinta-feira, que é o nosso culto presencial, que também tem a transmissão do culto. No sábado, tem 2 sábados, tem departamento. Então, os 2 dias que tem departamento, também tem a transmissão aí da live. E no domingo também na Escola Bíblica Dominical e à noite o culto presencial com toda a transmissão da live aí para a glória de Deus. Amém. Aí eu tô ouvindo aqui. Quer que eu fale alguma coisa ou só ouvir mesmo? Se for só ouvir, eu só Fica à fico só ouvindo. disposição, missionária. Pode falar assim, deixa Deus te usar aí. Então deixa eu ler uma palavra aqui rapidinho. Meu óculos perdeu uma perninha, mas dá para ler aqui. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor lhe disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai na rua chamada direita e pergunta na casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que fosse ver, para que tornasse a ver, né? Eu fico observando aqui, pastor, tem um encontro com Saulo no caminho de Damasco, né? Porque ele pede carta aos governadores, né? O governador, para poder ir a Damasco prender os discípulos do Senhor Jesus e todos que pregavam o evangelho. É tanto que Jesus mandou o povo, né, ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Mas o povo ficou em Jerusalém e não queria sair. Mas quando descobriu que Saulo estava chegando em Jerusalém, o povo foi para Damasco, foi para todo canto. E Saulo foi atrás para poder perseguir. Mas deu-se um propósito aí. E no caminho,
de Damasco ali, Saulo, quando tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que era um homem que, em Atos Apóstolo 8, verso 1 em diante, verso 3 em diante, diz que ele arrastava as pessoas para a praça, para as prisões, né? Ajudava a matar, segurou até a capa ali dos que estavam matando Estevão. Então, Saulo era um pior do que um Fernandinho Beiramar, era um homem terrível. Mas ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que ele fica cego quando ele vê aquela visão e o Senhor fala para ele, por que tu me persegue? Há uma transformação nele, uma mudança nele. Em João 8,32 diz, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. E Saulo passou a ser Paulo, Deus chamou ele de Paulo, mas ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Ele foi mudado. Só que mesmo ele mudado, mesmo ele transformado, mesmo ele orando, que ele estava orando 3 dias direto e jejuando 3 dias direto, ele teve até visão. Agora, um homem que era terrível, um homem que era perseguidor, um homem que matava crente, quando ele entra 3 dias num propósito de jejum, ele passa a ter uma visão de Ananias, indo até ele, um homem chamado Ananias, e colocando a mão sobre ele. E quando Deus fala para Ananias, Ananias falou, eis-me aqui, vai na rua direita, na casa de Judá. Deus deu um endereço para ele. Deus deu um nome para ele. Deus deu um endereço para Ananias. E lá tem um homem que ele... Irmão, caiu aqui a transmissão do nosso missionário Carlos. Vamos ver se nós conseguimos restabelecer aqui essa transmissão. Tá bem essa palavra aí. Parece que ele caiu. Já sem conexão, né? Tá. Bom, Rodrigo Pereira, Deus abençoe a sua vida, meu irmão abençoado. Se o senhor estiver disponível, traz uma saudaçãozinha para nós aí. Vamos ver se o telefone do missionário Carlos volta na ativa novamente. Vou mandar um convite para o senhor aí, irmão Rodrigo. Pode mandar. É disponível, o senhor dá uma paz do Senhor para nós aqui no porteirão, os irmãos acompanhando a gente aí na transmissão, já traz uma saudação. Deus faz assim, irmão, tudo ao vivo, é assim mesmo, né? Não tem nada programado aqui. Jesus vai trabalhando, vai movendo as águas. Talvez você está precisando de um milagre de Deus. Deus tem milagre para você, amém? O missionário Carlos voltando também agorinha. Ver se também estabeleceu ele aí. Voltou, põe de novo aí. Missionário Carlos, deixa Deus te usar, viu? É normal isso aí, acontece, cai mesmo, e volta, cai e volta. Mas Jesus é glorificado. A diferença da internet do poder de Deus, o poder de Deus não quebra, né? Não para, não cai, não fica pequeno. A internet pode cair, pode congelar, pode ficar ruim o som, a imagem, mas Deus, ele opera aí na sua casa, na tua causa. Não precisa de rateador, não precisa de internet, não precisa de energia e nem de celular. Ele opera aí na sua casa. A senhor, pastor. Missionário Carlos, continue a administração, missionário. É uma benção. Saiu, né? Quer que termina? Ou tá tudo bem? Pode deixar Deus te usar. Amém? Então, Ananias, Deus mandou Ananias, deu endereço para ele, deu o nome para ele da rua, deu o nome da casa de Judá, deu tudo para ele. E falou, o homem está em 3 dias de jejum. Mas Ananias falou, Senhor, esse homem é terrível. Esse homem é perigoso. Esse homem mata crente. Esse homem levanta contra todo mundo. Mas quando Deus transforma, irmão, você pode ir fazer o que Deus pode ir, porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Quando Deus transformou Paulo, Deus, quando mandou Ananias, Deus falou, pode ir que tu não vai correr perigo. Pode ir que o homem já está transformado, mas mesmo assim Ananias temeu aquele homem. E quando Ananias chega lá, Paulo consola, o próprio Paulo consola ele. Em vez de ele consolar Paulo, Paulo consola ele. Paulo fala assim, Ananias, não se preocupa não, 3 dias eu estou em jejum, em oração, e eu te vi numa visão, você colocando a mão sobre mim, e a minha visão voltando. Ananias deu aquela respirada boa, falou, graças a Deus. E aí ele põe a mão sobre Paulo, e Paulo passa
a escama sai das vistas dele. Jesus já tinha feito a obra, mas precisava sair a escama da vista dele. E quando sai aquela escama da vista dele, ele vê Ananias. Ele passa a ver as pessoas. E ele já está transformado. Ele foi transformado quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, mas tinha uma escama. E o Senhor arrancou. E muitas vezes, Deus envia alguém para falar com a gente, porque Deus já fez a obra. Porque muitas vezes tem pregador que prega na igreja, ganha tantas almas, mas não. Às vezes vocês orando, buscando, e Deus fez a obra, Deus transformou, Deus fez a obra, nós só vai ali para acabar de tirar a escama. Mas a pessoa já está cheio da palavra do Senhor e vai aprendendo a palavra. E Paulo foi transformado. E quando Paulo é transformado pelo poder da palavra de Deus, ele nunca mais voltou para trás. Então eu fico vendo, o pastor, não sei se você concorda comigo, em rápidas palavras, para não atrapalhar você aí, pessoas que dizem palavra obscena, ele continua com chocarrice, ele continua com brincadeira no meio dos escarnecedores, como diz Salmo 1, bem-aventurado é o varão, feliz quer dizer que não anda no meio dos escarnecedores, nem na roda dos escarnecedores, mas antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei meditar e de dia e de noite, será como árvore plantado junto em ribeiro d'água. Mas muitas vezes as pessoas continuam, ele diz que é transformado, mas ele dá cheque sem fundo, ele diz que é transformado, mas ele guarda mágoa no coração, ele diz que é transformado, mas ele continua ainda fazendo coisas que o Senhor não se agrada, porque quando há uma transformação, há uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Eu não vejo na Bíblia lugar nenhum aqui. Paulo, depois que ele tem um encontro com o Senhor, ele voltando às coisas do mundo, ele perseguindo crente, ele levantando contra pastor, ele levantando contra o obreiro, levantando contra o irmão, perseguindo, não vejo. Quando Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, que Ananias vai lá, ora por ele, o que ele faz? Ele começa a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que ele começou a confundir o povo. Ele começou a querer pregar o evangelho sem experiência nenhuma e começou a confundir o povo, falando, mas não é esse aí? Os próprios judeus que perseguiam os crentes, que matavam os crentes, que faziam isso, faziam aquilo. Aí a Bíblia diz que Paulo confundiu tanto o povo, e alguns falaram, vamos matar ele, vamos armar, e armaram para matar ele, ficou sabendo. Desceram Paulo num cesto, no muro, e Paulo foi para o deserto. E quando ele estava lá, ficou 3 anos no deserto ali, aprendendo, buscando a palavra do Senhor. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em rápidas palavras, que quando Deus transforma, a gente quer fazer o melhor para Deus. Quando Deus transforma, a gente não quer viver naquela vida que a gente vivia no passado. Quando há uma transformação de Deus, não tem esse negócio de eu pisar em alguém, maltratar, deixar ele comigo, que eu vou pisar nele, eu vou judiar dele. Não. Quando há uma transformação, irmãos, você olha no olho da pessoa, você olha no rosto da pessoa, você vê a graça de Deus, você vê a unção de Deus, você vê o poder de Deus. Nós temos algum exemplo de algumas pessoas, daquela mulher cananeia que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando Jesus transformou, não se preocupa não, sua filha esse demônio vai sair dela lá, não se preocupa não, que a obra já está feita, porque grande foi a tua fé, que ela falou, os cachorrinhos como da migalha, o Senhor falou, grande é a tua fé, o Senhor olhou nela, viu uma transformação nela, e falou, pode ir que já está curado. Aquela outra pessoa também, aquele centurião, falou, Senhor, meu criado está enfermo, está ruim. O Senhor falou, eu vou na tua casa. Ele falou, não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Diz uma palavra, aquele centurião, sendo romano, ele foi transformado pelo poder da palavra do Senhor. E o Senhor falou, nunca vi uma fé como essa. Quando há uma transformação, irmãos, a gente não volta mais o que era. A gente não volta a viver aquela vida que a gente vivia. E eu estou vendo muitas pessoas largando Jesus, irmão, nessa pandemia. Muitas pessoas abandonando a igreja, abandonando Jesus, não indo mais, acostumou com essa situação. Mas esses dias, irmão, rápido as palavras, para não tomar muito tempo, Deus me mostrou, assim, ele mandava dizer para a igreja, diga para a igreja, que eu estou voltando, e vai ser rápido, e muitos vão ser pegos de surpresa. E Deus falava ao meu coração, meu irmão, que viria coisas piores, que está para acontecer, nós vamos passar por situação mais difícil.
Mas aquele que é fiel e que está na videira verdadeira que é Cristo, ele não vai ser abalado, porque a igreja de Cristo não é abalada. A igreja de Cristo está na rocha. Mas muitas pessoas que ainda não estão ainda na rocha que é Cristo, que estão convencidos, mas ainda não foi transformado, não foi mudado, ele não vai aguentar a luta, não vai aguentar a prova. Quantas pessoas estão afastando? Pastores, obreiros, pessoas de posição largando Jesus Cristo nessa situação. Mas eu quero dizer uma coisa para o irmão: quando a gente é transformado, a mudança, Jesus faz a obra completa. E o Senhor foi e mandou Ananias lá, Ananias ficou com medo, mas Paulo já estava transformado. E essa missão que você está fazendo, pastor, de estar pregando a palavra de Deus aí, continua, não para não. Porque Deus quer alcançar várias pessoas que estão aí precisando de transformação. Pessoas que estão na droga, pessoas que estão na bebida, pessoas que estão na heroína, pessoas que estão na cocaína, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão vivendo uma vida de dupla pessoa, pessoas que estão vivendo uma vida de depressão, ainda não passou pelo poder da transformação. Ele não passou que nem aquele ladrão da cruz, que no último momento ainda foi transformado. Falou: Senhor, lembra de mim. Jesus falou: hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Foi uma transformação na vida dele. Tem pessoas que estão precisando. Mas para poder ser transformado, precisa da palavra que nem a sua. Precisa da palavra que nem o nosso pastor presidente. Precisa da palavra de vocês. Precisa das nossas palavras pregando e falando. Para há uma transformação. E tem muitas almas que precisam e querem ser transformadas. Como hoje mesmo, o irmão mandou uma mensagem para mim, falando: Carlos, ora por mim, porque eu quero mudança, eu quero transformação na minha vida. Então eu deixo essa palavra para os irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre os irmãos. Deus mandou Ananias em rápidas palavras, e Ananias ficou meio com medo, mas foi. E quando ele foi lá, Paulo já estava transformado. O nosso Deus transforma aquilo que não parece, aquilo que está lá no pó, aquelas pessoas que estão lá na sarjeta. Para nosso Deus transforma, porque ele diz: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, angustiados, aflitos e oprimidos. Eu vos aliviarei, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele diz: não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Dentro da tua palavra, que Deus te abençoe. Jesus vai fazer coisas grandes através de vocês aí. Deus abençoe os irmãos, fica com Deus. E eu vou estar sempre aqui. Qualquer coisinha, manda uma coisa para nós vamos estar aí, tá bom? Estou ouvindo. Deus amém, missionário. Deus te abençoe também pela palavra poderosa, vindo da parte de Deus nos nossos corações, animando, despertando a igreja do Senhor Jesus. Que Deus possa ser na tua vida, como sempre é, que o Senhor possa ser a cada dia um instrumento, um vaso na mão de Deus, né? Sei que sua vida é corrida, um grande amigo nosso, toda vez que a gente liga para o Senhor sempre me atende aqui no porteirão. E isso é um prazer muito grande tê-lo conosco aqui, amém? E com Deus, vamos compartilhar sempre as nossas transmissões, abençoar o povo, que o povo precisa ouvir a palavra de Deus, ser abençoado pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe, amém. Em Cristo, meu irmão. Deus abençoe. Meus amados irmãos, que noite maravilhosa, proveitosa, né? Que Deus aqui nos constituiu, estarmos na presença dele. Eu só tenho que agradecer a Deus, lembrando sempre que o pão da vida, que a água viva, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ouvida e praticada por nós. Não deixemos a palavra de Deus em segundo plano. Jesus disse: buscai o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos projetos na vida, sonhos, objetivos, de crescer, ter sucesso, comprar um carro, trocar uma casa, mas é preciso priorizar a palavra de Deus. Pelo caminho da verdade, anda pelo caminho da justiça, tenha a palavra de Deus como sua bússola, como seu guia, ou melhor, como seu GPS para a sua vida. Tendo ela sempre em seu coração, vivenciando-a em toda a sua vida, você será bem-aventurado. Como o Salmo 1 foi dito aqui pelo missionário Carlos: bem-aventurado
o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, muito menos se antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dará os seus frutos à estação. Que Deus possa te abençoar, você possa se fortalecer em Deus, por mais difícil que os dias são, por mais que haja dificuldade, por mais tenebroso que sejam os nossos momentos aqui na terra. Todavia, o salmista diz: lâmpada para os meus pés são tua palavra e luz para o meu caminho. Então, que por mais seja escuro os nossos olhares a este mundo, a palavra de Deus sempre nos dará um caminho seguro para que nós possamos chegar do outro lado. Deixo para você a sua meditação nesta noite. Nunca se aparte da palavra de Deus. Não entre pela apostasia, não viva as heresias, mas procura sempre a estar vivenciado com o pão da vida e com a água viva, que é a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite tão rica e proveitosa. Me sinto satisfeito, abençoado pela participação dos irmãos, pelo nosso. Nós convidamos agora, né, mas estava ali ocupado, não pôde nos atender, mas haverá outras oportunidades aí, em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós estamos sem trabalho. Na quinta-feira retornamos aqui com um culto, né, que será transmitido ao vivo às 19h30. Que Deus possa te abençoar poderosamente em Cristo Jesus. Você tem vitórias, você tem bênçãos, você tem conquista, e isso tudo é glória ao nosso Deus. Você é filho de Deus, herdeiro do céu e co-herdeiro de Cristo. Nunca se esqueça disso. Muitas das vezes o inimigo coloca em nossa mente que ninguém nos ama, que nós estamos sozinhos, que não tem jeito para nós. Mas uma verdade é que Jesus nos ama, que Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho único por amor de nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E a verdade é que Ele nunca nos desampara e nunca nos deixa. O próprio Jesus disse: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que você tome posse desta palavra, meu irmão, minha irmã, toma posse desta palavra. Cristo está aí com você, e é Ele que quer mudar a sua história. Não desista, não desanima, não se de viver a vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Em nosso meio, em nossa vida, e continuará proporcionando vitória para aqueles que nele esperam. Como a palavra diz, que nunca se ouviu da antiguidade, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em prol daquele que nele espera como o nosso Deus. Então que esse mesmo Deus, Criador, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa sempre estar na tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agindo em você, e que você tenha consciência da palavra de Deus. Não despreze, não menospreze, não abandone a palavra, porque é na palavra que nós aproximamos mais de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos fazer essa oração, encerrando esta live para a glória de Jesus. Pai maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia tão rico a qual o Senhor nos concedeu, pela saúde, pelas bênçãos, pelo meu lar, pela minha família. Meu Deus, pela vida dos obreiros que estão comigo aqui nessa transmissão, pela vida desta igreja tão linda e abençoada que o Senhor nos concedeu ser pastor. Pai querido, eu peço, guarda cada um dessas ovelhas, Senhor, cada família, cada ente querido, cada irmão em Cristo Jesus. Meu Pai, continua abençoando nosso pastor presidente, Jailton Rocha, abençoa o Ministério Missão Goiás e o Ministério Senhor de Bom Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja amada nos 4 cantos da terra, as igrejas que estão sendo perseguidas, Senhor,
da China, nos países comunistas, Senhor, em outros países como aonde está impetrado o Estado Islâmico, mas que o Senhor entra, Deus, guardando nossos irmãos, livrando, Senhor Deus, e que começa a crescer mais a tua obra ainda lá, Senhor, nos 4 cantos da terra, que a tua palavra seja alcançada na internet. Converta, Senhor, o Facebook, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos aí os que estão nas transmissões dos cultos, levando a tua palavra. Ó Deus Santo, que por mais que haja em todo momento, abençoa os irmãos que estão na transmissão deste culto, abençoando o Senhor, não há quem peça. Ó Deus Santo, guarda a tua igreja amada, e se o Senhor nos permitir, nos dê uma noite de sono, descanso, e amanhã possamos levantar para a tua glória, trabalhar, estudar e novamente cultuar de louvores ao teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, eu já te agradeço. Então, na sua mão, o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, para sempre, que você possa confirmar dizendo comigo, amém. Que Deus abençoe você, Jesus te ama e nós também.